bem faminto. Ah, que parada. Realmente é chato, né? Muito chato. Bom, nossa, 7 pessoas? O que é que aconteceu com o resto, pessoal? Ah, ainda estão com problemas na internet aí? Pensei que fosse ter mais gente, né? Já que, sei lá, pelo menos aqui, né? Não teve chuvas hoje. Não que eu lembro, não teve. Bom, livro de geografia, certo? Todo mundo pegando o livro de geografia. A última atividade que eu passei faz um certo tempinho, né? Bom, nós paramos com a leitura. Opa, tem alguém aqui falando? Ah, sim, Guilherme. Sim, coloque seu nome, tá? Coloquem o nome de vocês. A gente havia encerrado a leitura na página 216, né? Se olhar para trás, a gente já viu muita coisa, né? Coisa demais, eu diria. Pergunta, pessoal. Tá faltando muita gente colocar o nome, tá? O ritmo das aulas de História e Geografia, para vocês, é claro. Está sendo muito acelerado. Vocês querem que a gente veja os conteúdos, que a gente passe mais tempo num capítulo, mais tempo naquele conteúdo? Ou o ritmo está bom para vocês? Que a gente pode, por exemplo, demorar mais tempo num capítulo, o professor elaborando questões sobre o capítulo, né? Trazendo atividades extras, caderno também, caso vocês estejam achando que a gente está passando um pouco rápido. Eu acredito que a gente está passando num ritmo bom, né? Estamos mais ou menos na metade do livro. Eu acredito que o ritmo está bom. Mas se vocês quiserem, claro, a gente pode se debruçar um pouquinho mais sobre os aspectos que o livro trata em cada capítulo. Deixa eu ver aqui o chat. Yasmin. Não entendi, Yasmin. Alguém falou no seu nome? Se você ouviu que eu falei no seu nome, não falei isso não, tá? A gente estava parando, a gente parou na página, nossa, quase não sai nada agora, né? Que a gente parou na página 216, só que a gente viu a leitura da página 217 até certo ponto, certo? Mas vamos retomar a leitura toda, já que a página é pequena, né? Ah, tá bem, Yasmin. Vamos lá, página 117, tá? Vou só retomar a leitura. Página 117, Carlos. 217. Vamos lá, todo mundo colocou o nome, né? Vamos para a leitura. Os seres humanos são os principais responsáveis pela condição climática atual. É a ação antrópica, né? Tudo que é antro refere-se a homem, né? Tipo antropocentrismo é o homem no centro do universo, né? A antropologia é o estudo, basicamente, fazendo a tradução bem ao pé da letra, seria o estudo do homem, né? Quando atuam na preservação das grandes áreas florestais e de mananciais e praticam desenvolvimento sustentável, os seres humanos intervêm na estabilização e manutenção da atmosfera. Vamos reparar o seguinte dessa frase aqui, porque ela é bem. Eu vou usar o termo que eu não queria usar, mas que eu acredito que é o melhor.
essa frase aqui, ela é um pouco pretensiosa, sabe? Porque estamos dizendo que o ser humano, quando age em favor da natureza, quando age do ponto de vista da preservação, da sustentabilidade, né? Ele ajuda na estabilização e manutenção da atmosfera. Mas a atmosfera, ela não está precisando ser estabilizada justamente por causa da ação do homem, né? Vamos reparar o seguinte: o homem é louvável quando o homem age, né, preservando o meio ambiente. Mas a necessidade maior de preservar o meio ambiente se dá justamente por conta das más ações da humanidade. Né? É como se o homem estivesse recebendo aplausos por estar ajudando a curar uma ferida que ele mesmo fez, né? O homem fez uma ferida no meio ambiente. Quando o homem tenta consertar aquela ferida, né? Curar aquela ferida, ele recebe aplausos. Quando, na verdade, a culpa, a maioria, é dele, né? E eu trago aqui para vocês até mesmo uma previsão baseada em estudos do falecido cientista Stephen Hawking, onde ele dizia que se o homem desaparecesse hoje, se o homem sumisse da face da Terra hoje, a Terra iria se recuperar de todo o mal que o homem fez do ponto de vista ambiental durante esses milhares, essas dezenas de milhares de anos. A Terra iria se recuperar em 30 anos. Parece muito, né? Mas é um pouquíssimo tempo. Né? Pouquíssimo tempo, poucos anos. Em 30 anos, a Terra se recuperaria de todo o mal que o homem fez, de toda a poluição nos oceanos, na terra, no ar, e tudo que o homem causou de ruim, a Terra iria se recuperar, voltando basicamente a seu estado de fábrica, né? Fazendo o hard reset, formatando o sistema. Seria interessante? Talvez, talvez. Do ponto de vista da contemplação, né? Claro que não seria interessante para a humanidade. Por outro lado, ao atuarem de forma predatória, derrubando grandes trechos de florestas primitivas, poluindo rios, etc., contribuem para ampliar o aquecimento global e produzir graves alterações climáticas. Vamos falar aqui numa ideia bem pequena. Vou dar uma informação aqui que talvez vocês saibam, talvez não. Uma árvore, aquela árvore que a gente tem no quintal mesmo, né? Alguns têm, outros não. Talvez na frente de casa. Uma árvore, ela, com sua produção de oxigênio, ela tem força suficiente para diminuir até 2 graus do meio ambiente. É uma temperatura absurda, é um poder fenomenal. Você repare, né? Eu acredito que vocês talvez tenham essa lembrança, se vocês tivessem reparado nisso. Que quando você está numa área da cidade, que você se aproxima numa área mais afastada, o ar é diferente, né? A temperatura é diferente, é a ação das árvores, né? Por exemplo, aqui em Baturité, quando eu praticava aquela corridinha de fim de tarde, né? Ia fazer uma corrida, uma caminhada, aqui mesmo, no centro, é um horror. Um horror. E não é frescura, não. Tanto porque aqui não tem estrutura para ninguém correr, como tem muito lixo, todo canto tem fumaça, tem todo o cheiro da cidade. Quando você está ali nesse trecho entre Baturité e Aracoiaba, tem muito mato, né? É muito verde, tem pouca poluição do homem nas estradas, embora tenha, né? Tem lixo aqui e lá, mas não em grandes quantidades. A temperatura já é diferente, né? Já esfria um pouco em relação à cidade. O ar, né? O oxigênio, a oferta de oxigênio é diferente, é maior, é mais confortável respirar, né? O ar passa melhor pelas vias respiratórias bronquiais. Isso é efeito das árvores, né? Então, quando o homem desmata, quando o homem tira uma única árvore, ele já está cometendo uma atrocidade enorme com a natureza. E se for perto da sua casa, principalmente, porque aquela árvore ali
ajuda a baixar a temperatura. Quanto menos árvores no planeta, mais quente é a temperatura. Incrível, né? É mais ou menos uma explicação teórica do que a gente sabe na prática. Voltando para o livro. No continente americano, ao longo do processo de construção do espaço geográfico, a natureza foi sendo devastada. Florestas desapareceram na América do Norte para dar lugar a cidades e fábricas que poluem o meio ambiente. Na América do Sul, caminhou-se, e agora caminha-se de novo, no mesmo sentido, né? Contudo, ainda restam alguns santuários naturais, como a Amazônia, que está em constante ameaça com um governo que não tem políticas ambientais, né? Um governo que patrocina o que os ruralistas querem. E o que os ruralistas querem é desmatar para que aquela área seja de produção, né? Área de comércio agrícola. Olha só que mesquinho, né? É esse o modelo que a gente tem atualmente. Os outros eram um pouco parecidos, mas não eram ruins como esse de agora. Não do ponto de vista ambiental. Até aqui, todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu que é essa ação do homem na natureza. Né? Mais ou menos foi uma explicação teórica do que a gente sabe na prática, do que a gente vê na TV, em textos e tudo mais. Página 218. As condições climáticas na América. A diversidade... Opa, vou dar um som aqui, porque senão não dá para enxergar. Pronto. A diversidade dos tipos climáticos do continente americano corresponde à combinação de uma série de fatores que condicionam a temperatura, distribuição das precipitações, a pressão atmosférica e a umidade dos ventos. Então, só que temos 4 elementos para variar a temperatura, né? A temperatura média do continente diminui de forma progressiva desde o Equador, onde os raios solares incidem diretamente 2 vezes no ano, até os polos. Ou seja, na linha do Equador, quando você pega o mapa mundi, né, que na linha do Equador, lá a temperatura é maior. Eita, professor, é onde a gente está, né? Pois é onde a gente está. Próximos da linha do Equador. É por isso que o clima aqui é tropical. Né? O clima aqui no Nordeste é tropical por conta da curvatura da Terra. Só isso. Por conta da curvatura da Terra, o clima aqui é tropical. E justamente por conta da curvatura da Terra, o clima lá... sul é para lá. O clima lá no sul do Brasil, né? No sul do Brasil, é mais frio, certo? E quanto mais se aproxima dos polos, mais frio ainda, certo? A mesma coisa com o Polo Norte. Quanto mais se aproxima dos polos, mais frios, né? Mais frio por conta da curvatura da Terra, por conta da incidência de raios solares. E lá também, né? Quanto mais próximo dos polos, a gente tem a concentração de neve, de gelo, e isso faz com que os raios solares batam e sejam refletidos. Ou seja, o acúmulo de temperatura ali vai ser de calor, aliás, não de temperatura, desculpa, o acúmulo de calor ali vai ser menor do que o acúmulo de calor aqui no continente, onde temos terra, né? Que tem um calor, um poder de reflexão, aliás, bem menor, né? E um calor específico bem diferente. Todo mundo entendeu, né? Essa parte aqui? Bom, devido à latitude, a América devido à latitude, a América apresenta 3 grandes zonas climáticas. A zona quente, formada pela zona intertropical, a zona temperada, nas latitudes médias dos 2 hemisférios, e a zona fria.
faixa que se estende até os 60 graus de latitude norte e sul, até os polos. Além disso, outros fatores colaboram para dar lugar a climas quentes, temperados e frios, em diferentes latitudes. A proximidade do mar beneficia as zonas costeiras, pois os oceanos atuam moderando as temperaturas e reduzindo a amplitude térmica, que é a diferença entre temperatura máxima e temperatura mínima dos climas oceânicos. Informação também. Os oceanos, claro, têm seu poder de reflexão da luz solar, né? Eles não ficam pensando sobre a luz solar, né? Eles refletem. A distância do mar com continentalidade provoca oscilações mais acentuadas na temperatura média anual e, em consequência, climas de grande amplitude térmica, com surgimento, aliás, como o rigoroso frio continental da América do Norte, né? A amplitude térmica aqui, no caso, como a gente viu, é a diferença entre temperatura mínima e temperatura máxima. Vamos tomar como exemplo aqui, deixa eu ver, Egito. No Egito, de noite, o calor é escaldante. Algumas regiões chegam a 50 graus. De noite, o frio pode chegar a ser congelante. Olha só que amplitude gigante, né? Amplitude térmica. A altitude é outro fator que influi na temperatura. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura. À medida que... Eu tenho a impressão de ter visto isso aqui agora. Bom, eu não sei vocês, mas eu estou com a impressão de ter visto isso aqui. À medida que a altitude aumenta 180 metros, diminui-se aproximadamente 1 grau. Em consequência disso, toda a cordilheira andina apresenta um escalamento de temperatura, sendo esta muito baixa em zonas que se encontram em grande altitude, independentemente da latitude. Ou seja, aqui eu trago como exemplo, quando você está... eu sempre gosto desse exemplo, que é o exemplo mais simples e mais possível de ter acontecido com vocês. Quando você sobe a serra, a altitude, né? Ou seja, a distância vertical entre o ponto que você está e o nível do mar, a altitude ela se eleva, né? A altitude vai ser maior. E quanto maior for a altitude, menor vai ser a temperatura. Aliás, as correntes marinhas quentes que se originam nas águas equatoriais, corrente do Brasil e do Golfo, suavizam a temperatura da costa por onde percorrem, contribuindo para o aumento da evaporação, proporcionando umidade e chuvas nas zonas litorâneas. No entanto, as correntes frias de Labrador, de Humboldt, da Califórnia, no entanto, as correntes, exatamente, me perdi. As correntes frias de Labrador, de Humboldt e da Califórnia, originadas nos polos, provocam uma baixa na temperatura, causando a formação de gelo na costa e contribuindo para a formação de desertos costeiros, como o Atacama, no Chile. Pois o movimento ascendente do ar frio impede que o ar úmido do oceano alcance a costa. Movimento ascendente do ar frio. O predomínio de climas áridos e semiáridos na borda ocidental do continente e de climas mais úmidos no leste não se deve somente à influência das correntes marinhas, mas também à distância paralela da costa dos relevos de maior altura, sentido dos meridianos. Essa disposição impede a entrada na porção ocidental do continente dos ventos úmidos provenientes do Oceano Pacífico.
Necessariamente, aqui teremos, mais uma vez, né, as correntes marinhas frias e as correntes marinhas quentes, o que diretamente vai ter influência na temperatura. Bom, vamos prestar atenção. Eu não sei se é vantajoso apresentar. Talvez seja. Vamos lá. Aqui. Aqui. Pronto, agora sim. Vamos prestar atenção no seguinte. Olha só o que é que a gente tem aqui, né? A região, prestemos atenção no seguinte, olha. Nos frios, no frio mais frio, né? Nos frios mais congelantes, né? No frio mais frio. Brincadeira, pessoal. Vamos começar aqui de baixo, no frio da montanha. Olha só o que é que a gente tem aqui. Olha só quem apareceu aqui. Montanhas rochosas. Montanhas andantes. Montanhas rochosas dos Estados Unidos. Aqui na categoria aqui, olha, temperatura lá baixíssima, né? E as montanhas rochosas são montanhas de elevadíssimas altitudes, devido à sua formação, né? Elas se formaram devido à colisão e à compressão de duas placas tectônicas. Como também é o caso aqui, olha só, do Chile, né? Da Cordilheira dos Andes. Vou pegar uma área bem... Opa! Pegar uma área aqui bem grande. Rapaz, isso pode ser brincadeira. O botão está com defeito. Pronto. Vamos pegar toda essa região aqui. Frio da montanha do Chile, da Cordilheira dos Andes. Olha só. Sabe como é que ela se originou, né? Eu acho que eu já... Laranja, deixa eu ver... Deixa eu ver uma cor. Acho que laranja, tá bom. Se originou da colisão e compressão de duas placas tectônicas, né? A placa de Nazca e a placa sul-americana. Com a compressão nesse ponto aqui, o que foi que aconteceu? A força resultante dessa compressão fez com que essa porção de terra aqui se levantasse, certo? Isso que aconteceu. Deixa eu só tirar esse monte de coisa aqui. Opa. Pronto. Voltando. A compressão, a força na colisão entre as duas placas tectônicas aqui, a placa de Nazca aqui e a placa sul-americana aqui, fez com que se levantasse essa porção de terra aqui, certo? Isso aqui a gente chama de dobramento, certo? A terra se dobrou, se curvou. Isso aqui é o dobramento. E essas placas aqui, professor, elas ainda continuam se comprimindo, placa sul-americana, contra a placa de Nazca, sim, continuam se comprimindo. Não tenha dúvida disso. Para fins de uma explicação mais simplória, né? Placa de Nazca aqui, placa sul-americana aqui. Se chocaram e dessa compressão se levantou essa porção de terra que hoje a gente conhece como Cordilheira dos Andes. E o mesmo aconteceu e acontece nas montanhas rochosas, no Himalaia e nos Alpes. E as placas estão lá, se comprimindo, tá? Ainda está havendo a força resultante do movimento dessa contra essa. Elas ainda estão se comprimindo. Por isso que essas montanhas continuam tendo sua altitude elevada a cada ano. Por isso também que o nome delas é montanhas andantes, como se elas estivessem andando para cima, né? Se elevando. O nome delas é montanhas andantes. Entendido até aqui, né, pessoal? Sim, vamos lá, pessoal. Podem falar, não sejam tímidos. Só isso aqui. Pronto. Página 220, tá, meus queridos?
Por outro lado, o resto do continente, sim, perdão. A gente nota aqui que as áreas mais quentes, era isso que eu ia falar, são as que são mais atingidas pelas correntes quentes dos oceanos, certo? Já as correntes frias, obviamente, vão resfriar o continente. Agora sim, página 220. Por outro lado, o resto do continente realiza, por outro lado, no resto do continente, realiza-se uma importante troca de massas de ar úmido vindo do Oceano Atlântico, já que os ventos carregados de umidade não encontram obstáculos orográficos para impedir sua passagem. Assim, as precipitações são muito mais abundantes no oeste e diminuem progressivamente para oeste, onde se encontram climas com estações secas e climas semiáridos. Aqui, esse livro, como eu havia falado já, vão ser poucas as vezes que eu vou fazer um slide sobre o assunto desse livro, porque ele é muito completo. Nesse capítulo aqui, ele foi bem detalhado, talvez até demais. É encontrado na região, os tipos de clima encontrados na América. Clima frio é encontrado na região localizada entre os 50 e 60 graus de latitude norte ao sul do clima polar. Apresenta temperaturas muito baixas o ano inteiro. Nessa região, desenvolveu-se a grandiosa formação vegetal das florestas de coníferas, ou taiga. Clima frio da montanha. Comum nas altas cadeias de montanhas, onde é frio durante todo o ano, em razão das elevadas altitudes. Nas áreas mais altas, as médias anuais giram em torno de 0 graus e há constante queda de neve, normalmente nas áreas de picos. Não existe a presença de vegetação. O clima de montanha na América é próprio das áreas de relevo montanhoso, com altitudes elevadas, desde a Cordilheira dos Andes mais ao sul da América por toda a borda, indo a oeste do continente, até as montanhas rochosas ao norte. Ou seja, desde a Cordilheira Esse livro podia ter dito só assim, desde a Cordilheira dos Andes no sul até as montanhas rochosas no norte. Mas, rapaz, clima temperado. Os climas temperados ocorrem nas regiões de médias latitudes e se diferenciam em oceânicos, aliás, desculpem, clima temperado oceânico e clima temperado continental. No primeiro, a influência do oceano em geral regula as temperaturas, amenizando o clima e evitando maiores diferenças entre as temperaturas máximas e mínimas. O clima temperado continental, por estar por estar distante do oceano, sofre com amplitudes térmicas elevadas, com temperaturas mais altas durante o dia e temperaturas baixíssimas durante a noite. É causado pelo fator continentalidade. E o último clima temperado oceânico. Típico da costa leste e oeste do Canadá e dos Estados Unidos, esse clima apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Os invernos são frios, os verões são brandos. Essa região climática tem como vegetação primitiva a floresta temperada, particularmente nos Apalaches e na Califórnia. As principais espécies dessa vegetação são o carvalho, a faia, a bétula e alguns tipos de pinheiro. Tem muitos climas aqui, né? Pelo menos a explicação é pequenininha. Clima temperado continental. Clima ligado às planícies centrais.
Opa, não trave. Caracteriza-se por versões muito quentes. Versões não, pessoal. Nossa, que leitura. Onde foi que eu vi isso aqui, meu Deus? Verões. Verões, cara. Eu não tomei café hoje, só pode ser. Clima ligado às planícies centrais caracteriza-se por verões muito quentes e invernos bastante frios, nos quais as chuvas são escassas e ocorrem fortes precipitações de neve. Esse ambiente climático é dominado pelas grandes pradarias, vegetação herbácea. Só para contextualizar, não, só para ficar bem claro. Não carece de muito mais explicação, porque, olha só, o livro traz uma foto do clima, certo? De todos eles, e traz a explicação de onde ele ocorre, aliás, a explicação não, os detalhes de onde ocorre e tudo mais. Então, nessa parte aqui, eu resolvi não fazer o slide. Nessa parte que eu achei também que o livro está completo. Clima subtropical. Vamos passar por todos os climas aqui, peraí. Clima subtropical. Presente nas áreas localizadas ao longo do Golfo do México, na região do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai, caracteriza-se por apresentar invernos brandos e verões bastante quentes. Também apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano e temperaturas amenas. Nessa região, identificamos os trechos de pradarias, estepes e florestas de coníferas. Floresta subtropical, as araucárias ganham a vez, aliás, com um tronco que pode chegar a 50 metros de altura e 2,5 metros de diâmetro. Grave, pelo amor de Deus. Pessoal, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Vocês falem, por favor, porque eu não. Aqui tá travadão, sabe? Tô, professor. Tá vendo, né? Pronto. Pelo menos essa janela aqui tá travada. Eu vou continuar. A gente parou no clima subtropical. A gente vai para o clima árido agora, tá? Clima clima que apresenta precipitação anual bastante baixa. Típico, cadê aqui? Típico do oeste da América do Norte, nas regiões dos planaltos e montanhas ocidentais, como o Planalto do Colorado e da Grande Bacia, bem como das regiões de Utah, Nevada, do Arizona e norte do México. Nesse ambiente, a vegetação é xerófila. Também ocorre no deserto do Atacama, no Chile, em trechos do litoral peruano e na Patagônia, na Argentina. Os climas áridos se caracterizam pela baixa disponibilidade de água na forma líquida, seja em climas quentes ou climas frios. Vocês anotem isso aqui, tá? Vai ser bem importante. Os climas áridos se caracterizam pela baixa disponibilidade de água na forma líquida, seja em climas quentes ou em climas frios.
podendo ser desertos frios, com água congelada, ou quentes, pouca ou ausência de chuva. E o clima semiárido é um dos que a gente mais conhece, né? Bom, o clima semiárido é o seguinte: típico do sertão nordestino brasileiro, é marcado pela escassez e irregularidade de chuvas, além das temperaturas elevadas. Nessa área está localizada a singular vegetação de Caatinga e Inselberg. Isso aqui também é importante de anotar, tá? Escassez e irregularidade de chuvas é característica do clima semiárido, certo? Pode marcar de lápis, caneta, marcador de texto, tanto faz. Clima tropical, encontrado nas regiões de latitudes mais baixas, em terras mexicanas, onde apresenta média temperatura e umidade elevada. A vegetação característica é a floresta tropical, como a da península de Yucatán. Nessa mesma região, a altitude mais elevada do Planalto Central mexicano, onde está localizada a cidade do México, produz um clima mais ameno, um clima temperado. Clima equatorial, um pouquinho mais para cá, né? Próprio da região amazônica, esse clima tem como aspectos fundamentais as elevadas temperaturas e chuvas abundantes ao longo do ano. Essa região abriga a maior floresta tropical do planeta, a amazônica. Em virtude disso, essa região possui um dos maiores índices pluviométricos do continente, né? Ou seja, o índice de rios, né? A Amazônia é uma floresta, vou dar um zoom aqui, porque eu não estou enxergando, latifoliada úmida, que representa mais da metade das florestas tropicais do planeta e tem a maior biodiversidade do mundo. Clima tropical. Acabou. Falta só esse clima aqui, pessoal, só para a gente encerrar aqui, tá? Bem rapidinho. Clima tropical, predominante na bacia do Orinoco e no Brasil. Mas quem quiser sair, fica à vontade. Desde o litoral à região central. Apresenta temperaturas elevadas e duas estações bem distintas, uma seca, que é o verão, e outra chuvosa, que é o inverno. Na região litorânea do Brasil, esse clima é denominado tropical úmido ou litorâneo úmido, com chuvas bem distribuídas. Nas regiões mais úmidas, próximas ao litoral, surgem trechos de florestas tropicais. Já nas porções centrais do Brasil, encontramos a savana, que a gente chama aqui de cerrado. Savana é mais uma visão europeizada da coisa. Aqui é cerrado. Bom, pessoal, essa é a nossa aula, tá bem? A gente basicamente, necessariamente, a gente viu os climas hoje, né? A ação do homem, eu falei mais do que eu queria falar, mas a gente viu bastante sobre os climas hoje das Américas.